vai certamente dar várias questões, várias observações. Antes disso, passo a palavra ao segundo orador da tarde. Já foi aqui referido o Pedro. Questões e boa tarde. Queria começar por agradecer ao Renato Epifânio o convite em nome do meu respondi com muito gosto. E quero também saudar todos os presentes, membros do meu tipo de questão. Eu devo dizer que depois daquilo que foi dito no Renato, principalmente já tinha dito, eu estarei de acordo em que não haverá aqui propriamente, pelo menos na mesa, hostilidades nos acordos, com uma ou outra matiz, uma ou outra nuance. Parece-me que a questão que se colocou em Portugal no final do século XIX e no início do século XX não foi tanto uma questão de regime, de facto, como o cá estão ditos, uma questão patriótica. E, em dado momento, a República apareceu como uma solução patriótica. Isso é muito visível no Sampaio Bruno, em livros como O Brasil Mental e a ditadura. Nós temos que nos situar no período que vai do ultimato ao regicídio, ou seja, de 1890 a 1905, e verificamos como as reações que sucedem ao ultimato, depois ao 31 de janeiro, ao falhanço do 31 de janeiro, se traduzem em livros como O Fim Espada, a Guerra no Folheto, a Guerra Junqueiro, depois A Pátria Portuguesa, do Teófilo Braga, a Sinfonia à Pátria, do Viana da Mota, e depois A Pátria, do Guerra Junqueiro. A questão da pátria é uma questão permanente, quase obsessiva. E nós depois podemos comprovar isso a posteriori. Já depois de 1910, quando o Teixeira Pascoais, no Análisis Português, na nota de rodapé, diz uma coisa extraordinária. Para alguém que nunca deixou de ser republicano, de alguma forma. Ele diz nessa nota de rodapé que monarquia e república são coisas secundárias e que Portugal é tudo. Portanto, isto demonstra aquilo que também de alguma forma já encontramos no Sampaio Bruno, no Encoberto, em 1904, quando ele diz que um democrata pode ser tanto a república como a monarquia, e é bom lembrar que para o Sampaio Bruno a democracia não é mais do que a realização da tríade do Saint-Martin, liberdade, igualdade e fraternidade, já voltaremos a isso. Mas, portanto, não é tanto a questão do regime. É evidente que a questão do regime é importante porque há de facto, uma ideologia republicana a fazer o seu curso em Portugal, talvez desde meados do século XIX, e que tem no Teófilo Braga, de facto, o grande pilar. E aqui a figura do Teófilo é uma figura fascinante porque ela representa, por um lado, o máximo do patriotismo. Nós vemos um Álvaro Ribeiro a exaltar o Teófilo Braga num livro chamado Os Positivistas, que é uma destruição sistemática do positivismo. Este lado patriótico do Teófilo Braga é exaltado pelo Álvaro Ribeiro. E reparamos também que o Sampaio Bruno, quando quer atacar o positivismo, acho que é um livro sobre o positivismo no Brasil, precisamente para não atacar o Teófilo Braga, que é de facto um dos seus grandes amigos, com quem ele tem de facto afinidades espirituais grandes. Mas por outro lado, o Teófilo Braga é em Portugal o grande difusor do positivismo, e essa ideologia vai depois determinar tudo aquilo que acontece em Portugal no século XX até hoje, com todas as metamorfoses e todas as nuances que se possam assinalar. O próprio socialismo, em todas as suas nuances, é um desenvolvimento, uma consequência do positivismo. Quando o Renato Epifânio me fez este convite, eu pensei qual a perspectiva que deveria tomar para falar. Eu tinha duas possibilidades. Ou falava uma perspectiva mais historicista, como fez brilhantemente o Fernando Castro Henriques, ou então tomava por boa a asserção do Sampaio Bruno de que o presente é que é a lição do passado, e centrava-me mais na atualidade. Sabendo aquilo que o Fernando Pessoa, que foi há pouco citado, pensava de Sampaio Bruno, e ele dizia, na época em que colaborou na Águia, que só um homem em Portugal mostrava como vender, e só era Sampaio Bruno, eu tendi a alinhar e a alinhavar ideias nesse sentido. Os acontecimentos dos últimos dias ainda mais me confirmaram essa perspectiva. E quando falo dos acontecimentos dos últimos dias, não me estou a referir nem à vitória do Benfica no campeonato, nem à visita do Papa, nem àquele caso que se passou com aquela professora de Mirandela. Está-me a referir, exclusão de parte àquilo que possam imaginar.
acontecimentos, de alguma forma, com grande sal, com muito cuidado e salvas as vidas distâncias, talvez nos permitam traçar um paralelismo com a situação vivida em 1890 e reemerge sistematicamente a questão da soberania e a questão da independência. O Renato Epifânio, aqui há uns dias, no blog da Nova Águia, e creio também no blog do meu, respigou uma frase no período do Lessa de Queiroz, que circula aí abundantemente, extraído das farpas, que eu vou ler, para que não se perca nada. Então diz o Lessa de Queiroz em 1872: nós estamos num estado comparável somente à Grécia. Mesmo a pobreza, mesmo a indignidade política, mesmo a atrapalhada económica, mesmo o abaixamento de caracteres, mesmo a decadência de espírito. Nos livros estrangeiros, nas revistas, quando se fala num país caótico e que pela sua decadência progressiva poderá vir a ser arriscado no mapa da Europa, citam-se a par a Grécia e Portugal. Bom, mais tarde citava só a Bélgica, já depois a Primeira República, a propósito dessa peça de vaudeville. Mas aqui a Grécia surgia a par de Portugal. É curioso, porque esta citação do Lessa, que é 1872, lembrou-me uma outra citação de um outro autor, 36 anos depois, um homem espanhol, aliás, catalão, para ser rigoroso, é o Eugênio Dós. E chegou um livro chamado O Barroco, em que, a dado passo, diz o seguinte: que aquele que deseja possuir uma das chaves mestras que permitem explicar a arte espanhola e definir o caráter, a procura em Portugal. De Portugal, com efeito, provém metade do sentido secreto da nossa história espiritual, nossa, deles, espanhóis. Da nossa, digo eu, de toda a história europeia, provavelmente. Arrisquei por vezes que no composto designado pelo nome de cultura, a Europa não apresentava, numa análise rigorosa, senão dois corpos simples, Grécia e Portugal. O resto é talvez uma questão de desejo. É curioso que temos aqui um contraste absurdo. Por um lado, em 1872, a Grécia e Portugal postas a par na máxima decadência. Em 1908, por alguém que é insuspeito para o fazer, porque não é português, portanto, não é juiz em causa própria, a Grécia e Portugal aparecem-nos como as duas grandes luminárias civilizacionais e culturais e culturais da Europa. O Eugênio Dós depois desenvolve isto e atribui à Grécia o paradigma clássico, em estado puro, e a Portugal o paradigma barroco. Eu penso que é precisamente neste contraste que nós temos que tentar perceber a questão da pátria e a questão deste país que é Portugal. O Álvaro Ribeiro, em 1968, na dedicatória, que é uma introdução a um livro que escreveu sobre letras do José Régio, aquela forma enigmática que ele tinha de dizer aquilo que pretendia dizer, ou de esconder aquilo que pretendia dizer, ele grafa 1968, 1º de dezembro, dia de independência política, noite de autonomia cultural. Portanto, nós por aqui percebemos que, ele é mais claro quando diz expressamente que não há independência política sem autonomia cultural. Mas aqui percebemos que ele está a fazer uma crítica cerradíssima ao Estado Novo e a mostrar como o Estado Novo está a hipotecar a independência política ou ao caso da autonomia cultural. Esta frase é muito importante porque permite desfazer certas ideias que se formaram. É evidente que este processo não começa com o Estado Novo, começa muito antes, e esta é apenas uma crítica civilina. Mas se formos recuarmos um pouco, fomos ao Teixeira de Pascoais, em 1915, novamente, na área de ser português, verificamos que ele também faz depender, enfim, interliga estas duas questões, a questão da pátria, ou melhor, a questão cultural e a questão da independência política, embora me pareça que num sentido diferente para o Ribeiro. Então ele diz mais ou menos isto: uma pátria só é pátria se tiver independência política e moral. E isso é aquilo que acresce ao que ele chama raça, não no sentido étnico, estritamente étnico, mas num sentido muito mais vasto. Ele diz que a raça é um conjunto de caracteres que são próprios de um povo, num sentido superior, e que distinguem esse povo, e são de natureza física, de